Boa noite, pessoal. Olá, tudo bem? Tudo bom? Bom, vamos começando aí então. Falar uns recadinhos aí pro pessoal, né? Só para avisar que a live vai estar no YouTube a partir de amanhã, meio-dia, né? Junto com as outras. A próxima live, como a gente já falou aqui, esse mês a gente está com uma live só, né? Por semana, ao invés de duas. Então, essa quinta-feira a gente não tem live, a próxima live é na terça que vem e vai ser da Lu, né, com o Joaquim, lá do @sejalin, e eles vão conversar um pouquinho sobre Kaizen. Então, fica aí um recado para quem quiser assistir. Assim que a gente terminar aqui, a gente já coloca para rodar o reloginho lá para vocês ativarem o lembrete, beleza? Bom, estou aqui hoje com o Nicolas. A gente vai falar um pouquinho de liderança em projetos de Lean Six Sigma, né? A gente vem falando aqui sempre muito focado em Lean. A gente ainda não trouxe nenhum convidado aí para falar sobre o tema de Lean Six Sigma. A gente começou há pouco tempo aí a fazer alguns posts focados nesse assunto. E aí eu convidei o Nicolas, né? A gente trabalhou junto em projetos de Lean Six Sigma. E convidei ele para falar um pouquinho sobre o tema de liderança em projetos de Lean Six Sigma, que eu acho que é um tema super relevante. E a gente não vai focar hoje tanto no que é a metodologia, né? Eu acho que a galera já sabe bastante, já conhece bem aí. A gente vai só dar um resumo. Eu vou pedir para o Nicolas se apresentar agora um pouquinho para vocês, falar um pouquinho aí da trajetória dele, da carreira, né, das experiências. E aí a gente entra no assunto. E se você já quiser embalar, Nicolas, explicando para a galera um pouquinho do que é de fato o Lean Six Sigma, fica à vontade. Beleza, Fernanda? É um prazer estar contigo aqui, tá? Então, pessoal, boa noite. Eu me chamo Nicolas. Eu sou líder de produção industrial. Eu trabalho há mais de 5 anos com projetos de Lean Six Sigma, em linha de produção. Tá bom, desculpa. É, a minha trajetória no Lean Six Sigma começou há 5 anos atrás, quando eu fiz meu primeiro curso de certificação em Yellow Belt, pela própria empresa onde eu fazia o meu estágio. E a partir daí eu fui buscando sempre estar me aprimorando. Ao longo dessa trajetória aí, eu liderei 5 projetos de Lean Six Sigma e participei de um como membro. Sendo desses 4 projetos, um foi de redução de tempo de setup, dois de aumento de produtividade e um de aumento de rendimento de matéria-prima. Para quem não conhece, o Lean Six Sigma ele é a junção de duas metodologias, o Lean e o Six Sigma. O Lean ele basicamente ele foca em redução de desperdícios e o Six Sigma em redução da variação do processo. Mas o que que é isso? Que a gente falando assim, pô, um reduz desperdício, o outro reduz variação. Eu estava pensando em como eu conseguir explicar. Aí eu fiz um desenhozinho aqui. Ele está ao contrário porque eu só pensei nisso depois. Faltava 1 minuto para lá de entrar. Eu falei, não vai dar tempo de eu desenhar de novo. Então, esse aqui é o Lean, escrito ao contrário. Basicamente, gente, o que que acontece? No Lean, você tem um processo aqui em que você tem uma variação. Exemplo, vamos supor que seja produtividade. Você tem um ponto aqui de 2 kg por homem-hora, um ponto de 5, um ponto de 2, um ponto de 5, um ponto de 2, um ponto de 5. Quando você aplica o Lean, o que que acontece? Você muda de patamar e começa aqui, só que a sua variação continua a mesma. Você começa a variar, sei lá, de 7 a 11, 7 a 12. E você melhorou, só que a sua variação continua a mesma. O Six Sigma ele vem para quê? Para eliminar ou diminuir essa variação. Que é o quê? Você já melhorou o seu processo e você quer diminuir a amplitude do seu processo. Você tendo um dado mais confiável, um valor mais confiável e um resultado mais confiável para você poder trabalhar e estimar qualquer coisa. Basicamente, eu acho que essa seria a melhor definição para você conseguir entender, para quem não é da área, conseguir entender a diferença do Lean e do Six Sigma. Sim, achei legal essa explicação, porque eu sempre falo muito para o pessoal, né, em termos de diferença, que quando a gente juntou, né, quando juntaram, né, a gente juntou, não, quando juntaram o Lean com o Six Sigma, né,
eu acho que foi muito para complemento ali de resultado, porque o Lean, com a eliminação do desperdício, com todo o conceito ali de você criar um fluxo mais contínuo, né? De você olhar para a sua produção de forma mais puxada, você eliminar estoque, tudo isso. O que ele quer no final das contas, né? Olhar ali em termos de lead time, que é o tempo total do nosso processo, e fazer com que esse lead time seja o menor possível, né? Então, ele quer trazer uma velocidade ali para nossa entrega, para a gente conseguir entregar cada vez mais rápido o produto na mão do nosso cliente. E o Seis Sigma, ele justamente quer que a gente faça, né, usando o Lean, a velocidade aumentar, mas sem aumentar o número de defeitos, né? Então, a gente, usando o Lean, entregar mais rápido, e usando o Seis Sigma, a gente diminuir cada vez mais a quantidade de defeitos que a gente entrega para o cliente no final das contas, né? Então, olhando na visão aí de processo, é legal a gente falar, porque a galera fala muito, mas eu uso Lean ou eu uso Seis Sigma, né? E aí acaba criando essa briga entre as metodologias, né, que não existem. É uma junção e tudo vai do objetivo, né? Se hoje você está com problema de velocidade, né, de atraso de entrega dos pedidos, por exemplo, você vai ali mais usando um ferramental de Lean, né? Não quer dizer que você não possa seguir o cronograma DMAIC e a metodologia, mas você vai com um olhar um pouco mais de Lean. Agora, se você está entregando muito defeito, né? Se o teu processo está muito instável, você não consegue fazer sempre a mesma coisa com o mesmo resultado, aí você pega as ferramentas do Seis Sigma para poder estudar o teu processo e conseguir esse gráficozinho aí que você mostrou, que é a estabilidade, né? Diminuir cada vez mais os picos e os vales que a gente tem aí quando a gente mede um CEP, por exemplo, né? Que basicamente isso que você mostrou aí são CEPs, certo? Isso aí. Legal. E aí, olhando agora para o Seis Sigma, né? Que tipo de problema que a gente resolve com o Seis Sigma? Já que eu estou falando que o Lean ele melhora a velocidade, o Seis Sigma ele reduz defeito, mas ele reduz defeito em que sentido, né? Em que tipo de problema a gente pode aplicar? Você deu até alguns exemplos aí de projetos que você liderou. Se você quiser explicar um pouquinho sobre os tipos de problema baseado na tua experiência dos projetos, fica à vontade. Então, nos projetos que eu fiz, eu utilizei mais o Lean em questão de redução de tempo de setup, que foi o que você falou aí, para otimizar o fluxo, você eliminar desperdício que você tinha ao longo do seu processo. E com relação a um projeto que foi o penúltimo que eu fiz, que foi de rendimento de matéria-prima, ele envolveu um estudo maior, que era que a gente realmente teve que mapear o processo, além de eliminar os desperdícios, a gente teve que propor novas formas de realizar as coisas, de melhorar o que a gente já tinha, diminuir a variação da qualidade do nosso produto. Então, eu acho que poderia ser esses dois exemplos aí. Uma coisa bem interessante com relação a você iniciar um projeto, na hora de você ter um cuidado com você iniciar um projeto, da diferença do Seis Sigma para o Lean, é que geralmente um projeto de Seis Sigma ele tem uma base estatística maior, né? Geralmente é para projetos com alta complexidade, em que você realmente não sabe a causa raiz, não é nada de ver e agir, você não sabe qual que está sendo o problema que você está enfrentando ali que afeta o seu indicador, então você está montando uma equipe para poder pensar em soluções para aquilo ali. Por isso que você tem o roteiro DMAIC aí para poder auxiliar o Belt Leader nessa trajetória, com as ferramentas que ele pode utilizar, vir a utilizar em cada etapa do projeto. Só que eu vejo que as pessoas elas têm que ter um cuidado muito forte no início do projeto, porque geralmente o pessoal fica naquela sede de vamos iniciar, vamos melhorar, vamos cair para dentro, vamos montar a equipe, vamos começar o projeto. Só que geralmente um projeto ele é definido qual que é o objetivo e qual que é a meta que tem que ser alcançada. Só que geralmente essa meta ela é definida com base em um histórico. É sempre bom quando tem, né? Às vezes a gente já viu meta ser definida no chute, mas geralmente a meta é definida com base num histórico. Então, um Belt, quando ele foi assumir um projeto, eu acho que a primeira coisa que ele deve fazer é analisar as métricas que estão sendo utilizadas. Por quê? Você pegou um projeto, vamos supor que o projeto seja aumentar a produtividade de uma determinada linha.
Antes de começar qualquer coisa, antes de qualquer reunião, você deve conhecer primeiro como que é o processo, de forma bem básica, e como que é medido isso. Quais são as informações, qual que é o seu baseline, o que que foi fornecido para você ali, e avaliar se você pode confiar naquela informação. Porque às vezes é melhor você esperar um pouquinho, medir um pouco mais, e depois você iniciar o projeto. Porque às vezes você pode começar um projeto e chegar lá na frente e ver aí, caraca, começamos com a métrica errada, esse processo ele tem uma série de fatores que influenciam, a gente não pode medir dessa forma, tem que medir de outra forma. Isso já aconteceu comigo num projeto de produtividade, em que a gente começou a fazer o projeto, aí quando chegou numa certa etapa, a gente viu que, pô, tinha mês que batia, tinha mês que não batia, ué, mas não teve melhoria? Teve ou não teve? Aí a gente foi analisar e viu que, pô, tinha dois produtos e tinha uma quantidade de máquinas numa célula de produção. Então, de acordo com o mix de produção que a gente tinha de pedidos no mês, eu tinha uma quantidade X rodando com o produto A e uma quantidade Y rodando com o produto B. Então, de acordo com essa variação, isso influenciava, tipo, muito na minha produtividade. Então a gente teve que rever o indicador, em vez de ser só produtividade daquela célula, a gente teve que separar em produtividade por máquina e em dois indicadores por produto. Só que o meu histórico era todo global. Então eu tive que fazer todo um trabalho de recuperar esse histórico, analisar como ele foi apontado e tentar fazer essa divisão da forma mais fiel possível. Aquilo, a gente conseguiu para esse projeto? A gente conseguiu. Mas aquilo, será que se fosse para outro projeto, se tivesse menos dados, será que eu ia conseguir ou eu teria perdido tempo? Perder tempo não, você pode até conseguir melhorar, só que você não vai conseguir provar que realmente você melhorou o processo, entendeu? Então, eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter quando vai iniciar um projeto de Lean Six Sigma. Isso que você falou é muito legal, porque ó, a Ju até comentou aí, ó, ponto super importante desse de iniciar ou analisar primeiro o projeto. Muitas vezes a gente acaba iniciando na sede, que nem você falou, né? Mas às vezes a gente só descobre que não dá para trabalhar com aquele dado depois que a gente começa o projeto, né? Que aí você vai de fato levantar as informações, e, enfim. Eu acho que a etapa definida do DMAIC, né, que é a primeira, ela é muito importante por isso, porque como a gente analisa a fundo o dado, né, e tenta extrair o máximo de informação ali possível para a gente poder definir escopo, objetivo, trabalhar com a meta Smart, acaba gerando para a gente esse tipo de retorno aí. E aí é aquilo, né? Ou você inclui esse trabalho dentro do cronograma do projeto, ou você para um pouco ali, dá dois passinhos para trás, né? Mede o que você precisa medir para depois começar. E aí isso é interessante, porque na verdade o que eu ia falar é quando você trabalha com A3, né? Falando aí um pouquinho da metodologia de projeto do Lean, o A3 ele não te exige histórico. E esse é um ponto interessante, né? Porque o Six Sigma ele traz muito essa coisa de você ter uma base de dados histórica para trabalhar em cima daquilo, para você conseguir tirar algumas conclusões, né? Já o A3 não, o A3 ele é extremamente aberto. Ele não fala para você em momento nenhum que você, para começar a resolver um problema, você precisa ter uma base histórica ou que você precisa usar estatística. Então, quando eu saí do Six Sigma, né, pra a galera que me conhece já sabe que eu comecei a trabalhar com Six Sigma e depois eu fui trabalhar com Lean. Então, quando eu fiz essa mudança de carreira, eu senti muito, muito, muito mesmo quando eu fui trabalhar com a A3, porque eu sentava com a equipe de projeto no A3 com um objetivo e, cara, e aí, galera, cadê os dados? Ih, não tem, a gente nunca mediu isso aqui. E a gente começava a fazer uns trabalhos loucos ali de medição, porque o A3 ele não te traz essa exigência. E aí, para mim, tem dois pontos, né? Um positivo e um negativo. Para mim, o positivo é que acaba que não é um impeditivo de você realizar melhorias no teu processo, né? Você acaba começando a medir conforme você vai executando as análises ali do projeto. E no final, você vê resultado, né? Às vezes é um pouco mais difícil de você mensurar, mas você vê o resultado. E o ponto negativo é exatamente esse, que se você quiser mensurar ali um retorno financeiro, se você quiser fazer uma análise mais profunda, testar uma hipótese, né? Você modelar ali o processo de uma forma diferente, você não consegue por causa dos dados. Mas para as empresas por exemplo, têm dificuldade, né? Quando eu entrei na Globo, por exemplo, é uma empresa que tinha
ainda estava começando um processo de criação de bases de dados. Então, não dava para a gente ficar parado de braços cruzados esperando, né, essas bases de dados históricas existirem aí, porque quando a gente fala de histórico, a gente está falando de 1 ano, 2 anos, né, e Uhum. anos aí. E aí a gente começa a trabalhar com a Trace e começa a ver resultado, e aí a gente vê que quebra um pouco esse paradigma da gente precisar de dados, né? Mas quando a gente olha para o Seis Sigma, de fato, é uma metodologia que trabalha muito com a fonte de dados histórica. Mas aí entrando no nosso assunto, né? Falando um pouquinho de liderança. Eu conversei com várias pessoas aqui, a gente falou sobre liderança ali em várias lives. E aí eu queria escutar de você, uma pessoa que não trabalha necessariamente com o Lean, né? Trabalha utilizando ferramentas do Lean, mas não com o Lean como cultura, né? Como modelo de gestão. A empresa que você trabalha, que foi a empresa que eu trabalhei, ela trabalha com modelo de gestão muito mais Seis Sigma ali, né? Focado em dados e fatos. O que é para você, aí na tua experiência, né, tanto pessoal quanto profissional, ser de fato um líder? Então, você fala com relação a líder de equipe ou líder em projetos? A qualquer coisa que você quiser me responder. Então, joga a bola. Então, para mim, cara, Perguntas abertas são assim. para mim, você ser um líder é você conseguir motivar uma pessoa a fazer o que talvez ela não queira fazer de forma bem feita. Eu acho que a diferença entre você ser, que nem eu sou líder de produção industrial e eu já liderei vários projetos de melhoria. Eu acho que a diferença entre você ser um líder ali no dia a dia e um líder num projeto de Lean Six Sigma é que no dia a dia ali, raramente você vai ter que pedir para o seu colaborador fazer mais do que ele já faz. Você vai ter que fazer com que ele mantenha a constância nos resultados dele. Ah, ele tem que fazer 50 peças por dia. Ah, o João lá começou a fazer 45. Você tem que convencer ele a voltar a fazer as 50 peças e manter aquele ritmo, não deixar ele desmotivar, dar suporte para que ele consiga continuar atingindo aquela meta padrão. Já num projeto de Lean Six Sigma, você tem que fazer com que ele pense diferente. Você tem que falar, ó, João, eu sei que hoje a gente faz 50 peças, só que a gente tem 6 meses para começar a fazer 70, entendeu? Então, o cara ele vai ter que sair da zona de conforto dele, ele vai ter que fazer algo diferente. Então, tem essa visão que o líder no dia a dia, ele tem que fazer com que os seus liderados mantenham a constância e continuem fazendo bem feito como já é feito. Já o líder num projeto, ele tem que estimular as pessoas a darem ideias diferentes e fazer com que elas pensem fora da caixa, entendeu? Entendi. E olhando para essa diferença de dois mundos aí, né? Como um líder de uma equipe, no qual essa equipe está hierarquicamente subordinada a você, e uma equipe de um projeto de Seis Sigma que não necessariamente vai estar hierarquicamente subordinada a você, o que você acha que faz diferença na hora de liderar um time que não está hierarquicamente abaixo de você? Você conseguir convencer as pessoas que aquilo ali é importante e que ela vai ter resultado com aquilo, entendeu? Que aquilo ali não é só a empresa que vai ganhar, que ela também vai ganhar, seja em ergonomia, seja em terminar um trabalho mais rápido, seja ela aprender uma nova função, entendeu? Eu acho que um líder na hora de fazer, um líder de projetos de Lean Six Sigma, ele tem que ser muito mais, me fugiu a palavra, um líder tem que Eu, convencer as É, pessoas, entendeu? Do eu ia que falar a só palavra falar que tem. influência, porque para mim é Influência, muito influência. influência, né? Isso, influência. Quando você lidera um time que não está hierarquicamente subordinado a você, você acaba tendo que ter uma influência muito grande naquele Isso. time, né? E aí a minha pergunta para você é: o que você faz, né, como pessoa, o que a gente deve fazer numa posição dessa para gerar essa influência e esse engajamento nas pessoas a contribuírem com aquele projeto, porque são atividades, né, que normalmente são a mais, né, do que o cara é Sim. pago para fazer, né, do que a rotina normal de trabalho dele ali. É,
E aí, como que a gente engaja essas pessoas, né, como líder, e engajar de uma forma que não é, não, eu vou ter que fazer porque ele é meu chefe, mas não, porque a gente está junto aqui, né, num time, trabalhando e precisa entregar um resultado. Eu acho que o que facilita muito é logo lá na etapa de você definir quem que vai ser a sua equipe? Quais são os membros? Porque na sua equipe de trabalho ali, você vai ter uma série de pessoas que são aquelas pessoas que gostam da ideia, são aquelas pessoas que gostam de aplicar, de fazer, e tem aquelas pessoas que gostam de fazer, tipo assim, ela faz a entrega que ela tem que fazer, ela atinge a meta que ela tem que atingir, só que não pede para ela dar uma solução diferente, pensar fora da caixa que ela já não gosta, entendeu? Então, na hora de você montar um time, você tem que tentar montar um time multidisciplinar, mas tentando trazer sempre pessoas que são abertas para novas ideias, novas formas de se fazer as coisas. Isso já facilita muito na hora de você iniciar o projeto, que quando você estiver fazendo a reunião lá de brainstorming com a galera, isso vai te facilitar muito, que a galera vai propor bastante ideia, bastante soluções para um determinado problema. E como o pessoal vai dar bastante ideias, isso te facilita no quê? Quanto mais ações você realizar que foram propostas pela equipe, o pessoal tem aquele sentimento de, pô, estão me escutando, estão fazendo o que a gente está falando, eles estão nos ouvindo. Então, é muito ruim para um membro de uma equipe quando ele participa de uma reunião e tudo que ele fala, isso não se aplica, pô, isso está errado, pô, isso não é o foco. Claro, é papel do Belt Leader guiar a reunião para que as melhores ideias apareçam. Mas ele nunca deve, tipo, ó, essa ideia não presta, não. Porque se você cortar uma pessoa, ele não vai dar, não vai, ele pode ser a melhor pessoa. Se você der um corte nele, ele não vai te dar ideia nunca mais, entendeu? Então, é uma pessoa que você perdeu no seu projeto. Então, eu acho que você estimular as pessoas a darem as ideias, propor soluções que sejam viáveis e aplicar isso e mostrar para elas que isso foi aplicado e que isso trouxe um retorno bom para elas e para organização, isso vai fazer com que elas se comprometam cada vez mais e em outros projetos pedir para poder participar, entendeu? Geralmente tem sempre aquelas pessoas que aquele fulano é o cara que está sempre nos projetos, entendeu? Sempre tem isso, entendeu? Eu acho que essa é a melhor forma. Legal. E aí, então, assim, na sua opinião, tem aquelas pessoas que a gente sabe que vão topar, né, desde o início ali, vão comprar a ideia e vão chegar junto, e tem aquelas pessoas que não vão, né? E aí eu trago muito o ponto de vista, né, de quem tá trabalhando agora com Lean, que eu acho que é muito bacana na diferença, né, de modelo de gestão do Lean para o Six Sigma. O Seis Sigma, eu acho que ele tem esse olhar muito no dado, né? Muito analítico. E o Lean, ele tem um pouco mais do olhar na pessoa, né? O cuidado com o ser humano ali naquela situação. E aí, isso que você está falando me lembra muito tudo que a gente enfrenta quando a gente vai trabalhar com alguma mudança de cultura, né? Quando a gente mexe na rotina das pessoas, quando a gente traz ali uma novidade, né? Uma mudança que incomoda. E quando eu trabalhava com os projetos Seis Sigma, eu via muito isso. Tem aquelas pessoas que já conheciam o projeto, né? E já sabiam como era trabalhar no projeto e se auto-engajava a participar, porque Sim. aquilo trazia algum benefício para ela. A gente é aquelas pessoas que nunca tinham participado, né? Mas que tinham curiosidade de participar, né? Nem que fosse uma vez só para poder conhecer, né? Aquela rotina. Tinha aquelas pessoas que já tinham participado e não gostaram, não queriam mais, e tinham aquelas pessoas que nunca participaram e que também nunca iriam querer participar. E aí, assim, a minha pergunta né? E aí eu te trago muito esse questionamento olhando aqui por um lado do Lean, que quando a gente trabalha com Lean, a gente não tem muito essa de escolher fulano, escolher ciclano. A gente está falando que o Lean ele vai para a empresa inteira, né? Então a gente tem que, de alguma forma, trazer essas pessoas para o nosso lado. Como que seria, né? Imagina que você está montando um time e aí você tem que trazer o fulaninho que todo mundo já sabe que é aquela pessoa difícil, que não gosta, mas ele é o especialista, ele tem que estar junto, ele tem que participar. Como que você acha que deve ser o dia a dia desse projeto em relação ao tratamento, ao engajamento dessa pessoa? Porque
a gente falar que, não, vamos escolher, beleza, né? Quando a gente pode, a gente escolhe, mas nem sempre a gente vai poder. E aí, como que a gente engaja essa pessoa que de antemão a gente já sabe que não é engajada? Te ferrei, né? Esse é mais. Me ferrou. Cara, eu acho que o ser humano ele se adapta onde ele está. Então, é aquela frase que quem anda com porco farelo come, me diga quem tu andas que eu digo que tu és. Então, tipo, é clássico. Se você está num círculo ali onde tem muitas pessoas que gostam de fazer, naturalmente, ou você vai se sentir incomodado e vai começar a fazer porque você está incomodado e você está incomodando os outros, ou porque você vai mudando naturalmente. Então, eu acho que você trazendo uma pessoa que, esse cara, eu sei que ele não gosta de participar, mas ele é importante porque ele é o melhor, ele é o especialista naquele processo, eu tenho que ter ele nesse projeto. A partir do momento que os demais integrantes da equipe começarem a propor ideias, ele vai começar a prestar atenção ali. E você sempre, quando alguém propor uma ideia que for da área dele, você perguntar o que ele acha, tentar ver qual que é a opinião dele sobre aquela ideia, por mais que ele não quero dar ideia, estou aqui porque eu estou obrigado. Quando você perguntar, o João falou isso, isso e isso. Pô, Mário, o que você acha? Aí o Mário vai ter que dar uma opinião, porque você está perguntando o que o João falou, para você checar se essa informação bate e o que ele acha dessa informação, já que ele é o especialista do processo. Então pode ser que o João, que, pô, ele está ali do lado, mas ele não é especialista, ele deu uma ideia que não é a melhor opção. Então o Mário falou, não, mas isso aqui não dá por causa disso, disso e disso. A melhor forma é assim. De forma involuntária, o cara acabou dando uma ideia que pode ser a solução. Ou não, ele pode virar e falar, não, realmente, essa ideia dá para a gente fazer, vamos tentar. Entendeu? Eu acho que é por meio dessa influência de você utilizar os próprios colegas para poder empurrar que você está questionando ele a todo momento, entendeu? Legal. E aí você falou, né? Eu fiquei pensando aqui, quem está ouvindo a gente deve estar pensando que liderar um projeto de Seis Sigma é um eterno brainstorming, né? É você Sim. estar num eterno brainstorming. Porque tem que ser aquele ambiente suscetível às pessoas contribuírem, né? Se sentirem à vontade, falarem, né? Quando elas não concordarem, enfim. O que eu acho que é a maior dificuldade, né, de quando a gente fala de liderança por influência. Porque é aquilo, né? A gente não vai dar ordem para ninguém, a gente está ali para fazer com que todo mundo compre aquela ideia, consiga se ver inserido, né, enfim, naquele projeto, na execução daquela atividade. E mais ainda, né, se sentir confortável, né, ter um ambiente propício ali para que ela possa contribuir de fato e não se sentir reprimida ou rechaçada, né, ou alguma situação desse tipo. E aí é aquilo que você falou, é tudo aquilo que a gente coloca como princípio básico para fazer uma sessão de brainstorming, né? Então, se eu pudesse dizer como que é uma liderança por influência, não sei se você concorda comigo, mas a liderança por influência, para mim, é uma eterna sessão de brainstorming. É você se manter num perfil ali de facilitador, né? De uma pessoa que é muito compreensiva, de uma pessoa que está com uma escutativa muito, muito grande, né? Muito forte. Uma pessoa que vai ter que lidar muito com conflitos, porque vai acontecer isso que você falou. De um dar uma ideia e o outro que conhece o processo, aí não, seu burro, isso aí não dá não, que não sei o que, tá louco e tal. E aí você tem que criar esse ambiente que é muito que a gente fala do brainstorm, né? As premissas básicas, todas as ideias serão ouvidas, né? A gente tem que prestar atenção no que as pessoas estão falando, tem que ser um ambiente de clima leve. E eu lembro muito quando a gente trabalhava com os projetos, que era difícil, né, a gente manter esse ambiente, porque a gente tem que manter o ambiente leve, mas você, como líder, você tem que entregar o resultado, né? Então você tem que fazer aquele negócio andar, você tem que fazer as pessoas contribuírem, o ambiente tem que ser propício para isso, não pode ter briga, não pode, né? E aí, como, né? Como que a gente lidar com esses dois pesos aí nessa balança?
E aí, o que eu ia te perguntar é, dentro dos projetos aí que você liderou, enfim, que você participou, acompanhou, quais foram as grandes dificuldades que você teve, enfim, seja lidando com as pessoas, seja com a metodologia, seja com dados, seja com uma cobrança, olhando aí para o teu histórico de projeto, quais foram as grandes dificuldades que você enfrentou? Então, você quase descreveu o que eu ia falar. Não com as mesmas palavras. Eu tenho para mim, eu acho que também é a dificuldade da maior parte da galera que pega projeto, que é manter o foco da equipe no objetivo principal. Porque quando a gente está fazendo um brainstorm lá, o pessoal começa a dar as ideias, aí geralmente sempre tem um lá que puxa para um lado que não tem nada a ver com o assunto, aí o outro já quer complementar a ideia do outro que já não tinha nada a ver, então é papel do Belt Leader ali, tá guiando a galera para manter o objetivo central e manter o foco. Eu tenho para mim que essa foi a minha maior dificuldade durante os projetos, que era tipo, pô, a galera começava a dar várias ideias, a gente até tentar anotar tudo e considerar todas as ideias, só que se for deixando correr solto, o nego começa a dar umas ideias que não tem nada a ver, e quando você for ver, perdeu o rumo ali da reunião. Então, acho que é um cuidado que qualquer pessoa, na hora de fazer um projeto, deve ter, que é manter o foco dos membros da equipe no assunto que realmente importa, sem cortar as pessoas, sem cortar a liberdade de ideias das pessoas, e sim guiar a conversa, o brainstorming para um caminho em que as melhores ideias apareçam e fazer com que todo mundo se sinta à vontade em propor soluções, entendeu? Eu acho que o maior desafio é esse, manter o foco, não deixar o pessoal perder o real objetivo e entregar o resultado. Legal. E aí você acha que para isso que você falou, né? É uma técnica, uma ferramenta que se aprende ou é a experiência? É porrada, é porrada. Isso eles não ensinam no curso. Eles não ensinam no curso. Posso garantir, não ensinam. É isso que eu ia falar, assim, quando eu comecei a trabalhar no Seis Sigma, uma das coisas que. Assim, eu tinha dois pontos que eu me sentia muito insegura. Um era esse ponto que você falou, né, de você conseguir lidar com isso tudo acontecendo, de você ter que ter um ambiente propício, de você ter que ouvir todas as ideias, de você ter que, né, manter o engajamento do teu time, que ao mesmo tempo não te obedece hierarquicamente. Você tem que ter foco para a entrega do resultado, porque você tem uma meta para entregar, né? E normalmente é uma meta bem desafiadora. Nenhum projeto de Seis Sigma, né? As pessoas recebem uma meta fácil de entregar, realmente é uma meta desafiadora. Você tem um prazo curto, né? Que você precisa fazer tudo que você tem que fazer dentro daquele prazo. E ainda tinha mais um ponto que sempre me deixava muito ansiosa e ainda me deixa um pouco ansiosa até hoje, né? Que é olhar para a meta e falar, cara, será que vai dar para a gente alcançar isso? Será que esse resultado ele é possível? Porque eu acho que qualquer líder ele se questiona, né, cara? Independente da atividade que ele está fazendo, se ele está liderando um time, um projeto, uma atividade, um processo, uma máquina, o que quer que seja que ele esteja fazendo, ele sempre se questiona do resultado, da qualidade daquilo que ele vai entregar, né? E aí, como lidar com isso, né? Com essa ansiedade, com as frustrações do dia a dia? Como que foi a tua experiência dentro dos projetos lidando com isso? Então, Fê, com relação a essa questão de prazo e meta, eu acho que eu nunca tive muito problema. A única vez que eu tive um problema foi com o exemplo que eu dei um pouco antes, que foi de que eu tive que rever a métrica e rever todo o meu histórico, mudar a forma que eu analisava os dados. Mas tirando isso, não, eu tive sim. No primeiro projeto, que foi de redução de tempo de setup, que a gente tinha uma equipe de 2 pessoas por turno para poder realizar o setup, a gente tinha um tempo médio, a gente realizou diversas ações, melhorou o tempo, foi lá 2 meses com um indicador lá em cima, aí a gente teve uma queda nos pedidos, a gente teve que mandar metade do quadro embora, as equipes de setups, que eram compostas por 2 pessoas, passaram a ser compostas por uma pessoa, então muitos trabalhos que eram feitos
em dupla começaram a ser feitos sozinhos, então eu tive que rever toda a meta e ficou naquilo, vai manter a meta, não vai manter a meta. Fico pensando, pô, mas eu já melhorei, não tem mais o que eu fazer, só se eu abrir um novo projeto, entendeu? Só que aí, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um indicador proporcional e provou que a meta tinha sido atingida. Eu acho que a maior dificuldade é porque geralmente os projetos eles dependem muito de um mix de produção, de uma quantidade de pedidos. Isso você tem diversos fatores externos que não dependem só de você e só do seu projeto, entendeu? O seu projeto é uma pequena parcela ali numa organização, entendeu? É saber lidar com isso aí quando vem um problema de fora e conseguir manter o projeto no caminho. Ah, legal. Assim, essa questão de você lidar com isso, eu acho que é com tudo, assim, né? Por exemplo, eu tô trabalhando hoje com o Lean, e aí eu tô falando muito de cultura, né? E aí eu fico muito me perguntando, cara, como que eu meço cultura, né? Porque no final das contas, o que a empresa quer ver, né? Óbvio, é um resultado, né? Independente do resultado que você vai mostrar, seja um resultado de um projeto, seja, enfim, uma redução de custo, aumento de produtividade, seja qual for, ela quer ver um resultado. E aí eu fico me perguntando muito, cara, como que a gente mede cultura, né? No Lean a gente tem esse ponto aí que eu acho que é um pouco diferente do Six Sigma, até por isso que eu falei lá no começo, a questão dos dados, né? Quando a gente trabalha muito com Lean, principalmente quando, eu acho que quando é Lean, linha de produção, não tem muita diferença, né? Porque linha de produção é linha de produção em qualquer lugar. Mas olhando pro meu trabalho hoje, né? Que não é uma linha de produção, eu estou falando ali de um serviço e a Globo ela funciona quase como uma construção civil. Então eu não tenho uma linha de produção, né? Eu tenho projetos, eu trabalho por projetos. Então a gente fica muito com essa dificuldade, né? De cara, como que eu vou mensurar isso, né? Será que um projeto é igual ao outro? Será que eu posso comparar, né, as métricas entre um projeto e outro? E aí você falando isso aí, eu lembrei disso, porque a gente fala lá a gente fala que cada produto, né, cada novela que vocês assistem aí é um produto e cada produto é um projeto. E aí cada projeto tem um orçamento, tem uma complexidade, tem uma equipe mensurada para trabalhar nele. Então, a gente enfrenta muita dificuldade nesse comparativo, sabe? Dos dados e das metas. E imagino que seja isso que você está falando, né? De você conseguir mostrar o resultado, sendo que no meio do caminho você teve uma mudança ali, né? Seja aí do volume, que nem você falou, ou seja, por exemplo, de um projeto que acabou e está começando um completamente diferente no meio do meio do caminho, né? E aí, cara, é isso que você falou, né? É a porrada, né? Você vai aprendendo com a experiência, conforme você vai liderando. E com relação à questão de você ter fatores externos, você também tem fatores internos que às vezes desestimula o belt leader de um projeto, que é quando ele pega um projeto que é aumentar a produtividade de uma determinada célula. Aí ele tem uma máquina específica que é o gargalo daquela célula ali. E ele faz tudo que é possível ali, elimina o desperdício, elimina a variação, só que ele chega àquela conclusão, faz um estudo estatístico, prova que o problema do nosso indicador ali é manutenção. Você tem que fazer um reparo na máquina, só que o reparo na máquina vai custar X. A empresa está disposta, entendeu? Eu acho que esse alinhamento da área de melhoria contínua, do Champion, do patrocinador, da alta direção com o que está acontecendo no projeto, eu acho que é bem importante, porque eu já vi muito projeto que foi aberto porque a máquina não tinha uma manutenção adequada, então você tinha que tentar ganhar de outro lado. Sim. Nem sempre é necessário um projeto de Lean Six Sigma para você poder melhorar alguma coisa. Sim, com certeza. Você falando isso, eu só consigo lembrar do projeto do Vinição, coitado. Peraí, eu caí.
e Eu tô vendo voltei. sua cozinha. Foi mal, É, caiu e voltei. eu falei aqui que você falando isso, eu só consegui lembrar do projeto do Vinição, coitado. Eu pensei nele, eu pensei, cara, quando isso veio na minha mente, eu pensei nele aqui agora, ele assim, ó, no meio da fala, eu assim, tipo, caralho. Ele com aquela cara de bobo, tentando saber para onde que ele ia fazer, né? Mas é isso que você falou. E aí, lembrando dele, eu ia te perguntar uma outra coisa, né? Lembrando do Vinícius. É, coitado, o Vinícius era o primeiro projeto dele, né? Ele recebeu uma bomba no colo, né, para resolver e tal. E ainda assim, né, eu como acompanhava ali, né, fazia um coach, ainda assim eu via um líder muito determinado, né, uma pessoa muito afim de alcançar o resultado, por mais que ele já tivesse visto que era impossível, né, sem dar esse passo que você falou, de, enfim, de um investimento, de uma manutenção de alguma coisa que fosse gerar um custo para a empresa, e aí a empresa, enfim, não estava afim de fazer. Qual é a dica, assim, né, que você dá para a galera que está fazendo o curso? Porque eu achei muito legal tudo que você falou, cara. Isso não se aprende no curso, né? A experiência, né, a porrada, você saber lidar com essas dificuldades, com o dia a dia de um projeto, você conseguir liderar por influência, você conseguir trabalhar os conflitos, né? Tanto o conflito entre o time quanto conflitos externos, que nem esse que a gente acabou de falar. Qual é a dica que você dá para essa galera aí que está se formando, que está fazendo curso, né? Porque Six Sigma virou uma coisa muito popular, cada vez mais a gente Sim. vê treinamentos e treinamentos no mercado, mas eu sempre falo para a galera que me pergunta que eu acho o treinamento não é o suficiente, né? Não. E aí eu queria ouvir a tua opinião, queria que você falasse para a galera, né, com a tua experiência aí de mais de 5 projetos, o que é necessário de fato para você se tornar um bom belt, né? Então, Fê, geralmente quando eu boto caixinha de pergunta no Instagram com tema de liderança, sempre vem um que pergunta assim, como que eu posso fazer para ser um líder melhor? Como que eu posso fazer para melhorar a minha liderança? Coisas assim desse tipo. E eu sempre tento responder a mesma coisa, que você só aprende uma coisa, só fica bom em alguma coisa aplicando. Então, informação só vira conhecimento quando você aplica ela. E é a mesma coisa com a metodologia Lean Six Sigma, com a metodologia Lean Six Sigma. Qualquer coisa você só vai saber aquilo, você só vai dominar aquilo se você aplicar. Então, não tem chave mestra para você poder virar. Realmente, o cara fez o curso, o cara vai ter que cair num projeto, o cara vai ter que enfrentar dificuldades, vai ter que tentar fazer essa administração de conflitos ali entre as pessoas, vai ter que levar porrada, e é levando porrada que a gente vai aprendendo, entendeu? Não tem um caminho das pedras, entendeu? Não tem uma receita de bolo, até porque as pessoas são diferentes. Então, eu tinha muita dificuldade em comunicação. Eu era muito retraído. Com o tempo eu fui melhorando isso. Eu tinha muita vergonha de falar em público. Então, quando tinha que apresentar projeto, caraca, eu ficava naquilo lá uma semana treinando o que eu ia falar e na hora de falar eu falava em 2 minutos o que tinha que falar em 10. Falava rápido. Então, eu acho que não tem uma receita de bolo. O pessoal tem que fazer o curso e aplicar. Porque se o cara só fizer o curso, botar lá no LinkedIn que fez o curso e achar que aquilo ali já é suficiente, na frente, se ele precisar, ele vai quebrar a cara. Então, é aplicar, é cair dentro, é procurar. Mas eu não trabalho numa área que tem. Na empresa em que eu trabalho, a gente não tem uma área de melhoria contínua, a gente não tem essa cultura de fazer projetos. Dê o primeiro passo. Você não precisa necessariamente, não, vou abrir um projeto, vou ter um sistema aqui de melhoria contínua, tudo isso, assinatura de champion, patrocinador. Cara, acerta com o seu gestor, quero fazer um projeto desse aqui, eu vi que a gente está perdendo nesse ponto, o que você acha de a gente definir uma meta? Cara, e corre atrás e faz, entendeu? A prática vai ser a mesma, só porque não tem nada estruturado em questão de burocraticamente, não quer dizer que o aprendizado vai ser ineficiente, entendeu? Eu acho que é prática. O conselho que eu tenho pro pessoal aí que está se formando aí, Belt, é cair dentro de projeto,
cair dentro da discussão e não evitar conflitos, porque você só aprende a administrar conflitos entrando em conflito. Você não consegue aprender a nadar sem entrar na água. Da mesma forma, você não vai aprender a administrar conflitos sem entrar em conflito. Então, eu acho que é prático, o pessoal tem que cair dentro. Legal. E aí, eu concordo plenamente com você. A gente fala muito isso aqui. A gente recebe muito Fê, não tô te perguntas. ouvindo, não. A gente recebe. Tá me ouvindo? Oi, tá me Alô? ouvindo? Não? Pessoal, vocês estão ouvindo ela? Digam sim ou não. Ou sou só eu? Que... Ainda não. Ih, que doido. Peraí, então. Eu acho que é só você que não tá me ouvindo. É, eu acho que o problema era com ele. Mas enfim, o que eu ia falar aqui enquanto ele não volta é que a galera pergunta também muito pra gente, né? Se como que vai fazer para ganhar experiência e tudo mais, né? E aí a pergunta sempre é, cara, eu faço treinamento, eu estudo muito, mas eu não sei onde aplicar. Na empresa que eu trabalho, não. Na empresa que eu trabalho, não tem também Lean, não tem uma área de melhoria contínua. Como que eu faço para começar? Eu quero praticar e tudo mais. E aí, sempre que a gente fala, é a mesma coisa que você falou. Cara, começa pequeno, começa na tua área, começa praticando no teu setor, começa aplicando algumas ferramentas para depois, né, quem sabe você conseguir influenciar, né, as pessoas ao seu redor e cada vez mais essa corrente ir crescendo. E mesmo que você não consiga influenciar a tua empresa, né? Que não quer dizer que você vai ficar naquela empresa para o resto da vida. Então, a prática, a experiência que você adquiriu ali, mesmo que no seu âmbito, né? Até onde a sua mão alcança dentro da empresa que você trabalha hoje, já é uma experiência super válida para você contar e ir para uma outra oportunidade, para uma empresa que pensa um Lean, um Six Sigma, um ágil, né? O que quer que seja, de forma mais estratégica. Então, essa é uma pergunta também muito comum que a gente recebe aqui de mas eu estudei, mas eu não tenho experiência, a minha empresa não faz isso, como que eu começo, né? E aí a dica que a gente sempre dá é, cara, começa, né? Seja na tua casa, seja, pô, aonde for, é colocar em prática para adquirir essa experiência. E aí me conta, né? A gente já está chegando aí nos últimos 10 minutos finais. Me fala aí dentro. Passa muito rápido. Me fala dentro da tua experiência, qual foi o case assim de liderança, né? Enfim, não precisa ser de liderança sua necessariamente, mas o que aconteceu dentro de algum projeto que te impactou muito assim e fez você mudar, sei lá, a forma como você conduzia um projeto, a forma como você tratava uma pessoa, ou como você via o mundo, sei lá, me conta aí alguma situação que te impactou de alguma forma, assim, que ficou marcado aí, que você vai levar para o resto da vida dessa experiência com os projetos de Six Sigma. Então, um cara que eu já vi fazendo um projeto que eu achei sensacional, você conhece, que é o Carlão. Ele fez um projeto uma vez que ele tinha uma meta de atingir um determinado valor de produtividade. Quando ele atingiu, falaram, vamos dobrar a meta. E o cara foi e continuou e continuou. Um projeto que era para ser 6 meses, já tinha dado um ano e ele não estava conseguindo bater a nova meta dele. Só que, tipo assim, ele já tinha batido, acho que metade dessa nova meta. Então, ele, tipo, já tinha melhorado aquilo e mais metade daquele mesmo valor. E o cara continuou indo lá, apresentando o projeto, mostrando que, pô, levando lá na cara que, pô, tu não bateu, mas, pô, eu já bati antes, eu tô batendo o dobro do dobro, eu tô dando uma de Dilma, entendeu? Então, cara, eu achei sensacional porque ele não deixou a peteca cair, entendeu? Por fim, fecharam o projeto, né? Deram por vencido, mas foi um caso legal.
uma pessoa que também que me ajudou muito no começo, que foi o segundo projeto, não, foi quando eu estava fazendo meu primeiro projeto, eu estava participando de um outro também, que era do Renan. E a- eu nunca tinha feito um brainstorm, sei lá, tinha 6 meses de empresa, então eu estava aprendendo muito. Eu não era líder de produção ainda, então eu não tinha essa responsabilidade de liderar as pessoas. Então, foi um aprendizado esse projeto para poder conseguir administrar a equipe, fazer com que as pessoas dessem as ideias, levar tudo isso. E como eu estava participando do projeto dele, eu tentava sempre pegar a forma como ele fazia as reuniões e tentar trazer para o meu projeto. Porque, tipo assim, eu nunca tinha feito projeto, nunca tinha participado, só tinha feito o curso e caí ali de paraquedas. Eu falei, caraca, e agora? Agora é a hora da prática, a hora da porrada. Então foi, cara, peraí, eu tenho que pegar um espelho, entendeu? Depois eu fui me moldando, fui me mudando e sou quem sou hoje. Só que lá no começo, uma pessoa que acabou me ajudando, só que sem eu ter pedido ajuda para essa pessoa, foi o Renan, que eu participei do projeto dele Então, e eu acho simultaneamente isso bastante enquanto importante, liderava o assim, meu. né? Entendeu? Eu acho que é As isso. pessoas querem fazer, eu acho que hoje tem muito essa coisa querem fazer um treinamento aí de Green Belt, Black Belt, já querem, acham também que já vão começar liderando projetos super difíceis, não sei o que e tal. Mas talvez um caminho legal seja, antes de você de fato liderar, né, tomar a frente, você participar como membro de equipe, né, de algum outro projeto, cara, Participar. de um belt Sim, experiente ou não, mas o ideal é que seja um belt experiente, né, para você pegar os bons exemplos, né, e aí isso funciona para qualquer tipo de liderança, né, tipo, sim. se você tem um gerente pô, é uma pessoa que você acha que faz um trabalho legal, você vai olhar as coisas boas e vai trazer para você e você vai jogar fora as coisas ruins, né? Aquelas coisas que você vê que, Sim. não, eu acho que isso não está certo, então eu não quero fazer. Isso. Eu também acho que é uma forma muito legal da galera adquirir ali uma certa experiência, de trazer um olhar diferente, porque ainda não é uma cobrança, né? Você é membro da equipe, você tem a sua responsabilidade, mas você não é o líder, né? Você não tem a cobrança a mais pelo resultado, pela meta, pelo prazo, né? Pela facilitação ali do time e tudo mais. Então, eu acho esse conselho que você deu assim sensacional. Eu acho que é uma ótima forma de você começar. E aí, uma outra coisa que eu queria te perguntar. Pensando numa empresa, né, onde você trabalhou e eu trabalhei, que tinha uma área que olhava para isso, você acha que faz sentido ter? Você acha que não é necessário? Dá para se tocar projeto sem ter uma área ali de apoio, de suporte? Como que você vê, agora olhando de forma mais estruturada, né? Uma empresa que se estruturou para trabalhar com projetos de Six Sigma. Você acha que uma área de melhoria contínua, uma área de projeto, ela é essencial, faz toda a diferença ou não? Pensa bem na sua resposta, hein? Então, Fê, eu acho que faz diferença sim. Eu acho que não é obrigatório, não necessariamente você precisa de uma área de melhoria contínua para você poder fazer projetos. Só que eu acho que facilita muito com relação à orientação, acompanhamento. Então, se você tem uma área de melhoria contínua com pessoas experientes, que conhecem do assunto, que já têm vivência, que já têm experiência em outros projetos, essas pessoas podem te auxiliar quando você estiver realizando os projetos. E essas pessoas que estão te auxiliando podem ser as pessoas também que vão te cobrar naquele momento que você estiver desanimado a continuar a entregando resultado, continuar. A gente não atingiu a meta, a gente já está com 4 meses de projeto, a gente tem que fechar daqui a 2 meses. E essa galera tem a função de também te ajudar a guiar o projeto ali quando você tiver com dificuldade, entendeu? E é claro, o pessoal que trabalha nessa área tem que ser um pessoal com experiência, com vivência Legal. e que vai Eu conseguir ia te agregar fazer no essa seu pergunta porque projeto. eu trabalhava, quando a gente trabalhou junto, eu trabalhava na área de melhoria contínua, né? Não necessariamente liderando o projeto, fazia mais essa parte do Sim. acompanhamento, do coach e tudo mais. E assim, eu via a nossa figura ali em dois pontos principais. Um é naquele que você falou, né? Que você até citou o projeto lá que dobrou a meta e tudo mais. Eu
lembro que eu fui uma das pessoas na época que mais lutei para fazer com que o projeto fechasse, né? Porque realmente não fazia sentido. E eu acho que a área é para isso, né? É para olhar criticamente, né, o que está acontecendo e ser esse ponto entre a alta liderança da empresa e o Belt, né? Para o Belt não se sentir sozinho, pressionado ali, né? Naquele mar de entregas e de metas e de exigências, né? Então, eu acho que a área ela tem essa responsabilidade de ser esse ponto de equilíbrio. Para mim, é uma das grandes responsabilidades de um Black Belt, de um Master Black Belt ali que seja, né? E o segundo ponto, eu acho que é justamente esse que você falou, da ajuda, né? De ser o ombro amigo mesmo, de ser o ouvido ali na hora de ter uma escuta e também de ajudar, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com isso, eu ficava olhando, né, nas reuniões, a liderança e tudo mais, eu sempre no final eu chamava o Belt, sentava e falava, cara, olha, esse ponto aqui eu achei que foi super legal, agora esse ponto aqui, presta atenção na próxima reunião, porque eu senti que fulano ficou incomodado. E aí fazer mesmo, né, aquela coisa que a gente falou lá no começo, né, de ter esse olhar de fora para ajudar o Belt a se entender como líder influenciador, né? Porque quem ainda não tem a experiência não se vê nesse papel e acaba que entra ali num clima de time e perde um pouco essa função da liderança, né? Não sei se você concorda com isso que eu estou falando, mas eu via muito isso acontecendo, né? Porque como a pessoa não tem experiência, ela não sabe ainda jogar, né? Com tudo aquilo que a gente falou durante toda a live, ela acaba se colocando num papel de amigo, né? E aí ela vira amiga do time. E aí a gente vê que quando ela se põe nesse papel, o trabalho ele acaba não andando, né? Porque, enfim, o time também não tem o olhar daquele cara como olhar de liderança. Então eu acho que. Fala. Ô, Fê, eu acho que o que você falou com relação a você ter pessoas para te ajudar, para poder te dar um toque, para você se espelhar, eu acho que isso não se aplica somente à liderança de projetos nem Six Sigma, isso se aplica a qualquer área da sua vida. Se você quer desenvolver uma competência, aprender a administrar conflitos, a melhorar sua comunicação, e você tem uma pessoa ali que você, pô, aquela pessoa ali é a minha referência naquele assunto, aquela pessoa faz aquilo muito bem, você pode começar a modelar aquela pessoa, que é tentar fazer como aquela pessoa faz, entendeu? Tentar usar aquela pessoa como se fosse uma forma para você poder aprender e, com o tempo, você vai começar a fazer Foi aquilo aquilo que eu falei, né? naturalmente e do Você seu pegar as jeito. coisas boas e jogar fora as ruins, né? E se espelhar. E, cara, conforme a gente vai trocando de Sim, empresa, a gente vai conhecendo novas pessoas, tendo novos líderes, a gente vai cada vez agregando mais, né, esses pontos positivos e enxergando cada vez mais aquilo que é negativo para você, né? Porque o que é negativo para você nem sempre é negativo para o outro. Bom, falta um minuto aí para acabar, passou muito rápido. Então já vamos se despedindo. Queria agradecer sua participação aí. Você sabe que se deixar a gente vai ficar falando aqui pro resto da vida, né? Eu não sei quem fala mais, se é você ou se é eu. Os dois falam pra caceta. Eu acho que eu falo mais, mas você eu acho que fala é mais você, acho que é rápido. você. Então parece que você fala mais do que eu falo, entendeu? É... Tem. Bom, eu Eu queria te falo só um agradecer, foi um pouquinho prazer rápido, te quase nada. receber e o assunto hoje foi ótimo. Espero que a galera tenha gostado. Se despede aí do pessoal que já já o Instagram, ó, corta a gente. Fê, o prazer foi meu. Muito obrigado aí pelo convite e eu espero que a gente faça outras lives juntos aí. Obrigado a todo mundo que acompanhou a Show. gente Gente, muito até esse horário. obrigada. E é Beijo, boa isso. noite para todo mundo.